Bom dia, meu irmão, minha irmã, graça e paz, Evangelho do Dia, Liturgia da Palavra. Sou o pastor Écio Cortado Sardinha, da Igreja Metodista Central de Nova Friburgo, e é um prazer estar com você de segunda a sábado, 8 horas da manhã, no horário de Brasília, ministrando essa meditação Evangelho do Dia. Hoje, novamente, estamos sem internet, então estou gravando esse vídeo agora ao vivo para poder compartilhar com você depois. Agora são 8 horas da manhã, aqui em Rondônia, 7 horas da manhã, e é uma bênção do Senhor estar contigo. O Senhor nos abençoe, nos dê um dia maravilhoso, abençoado e feliz, em nome de Jesus. Hoje, dia 26 de janeiro de 2024, sexta-feira da terceira semana do Tempo Comum. Hoje é aniversário da Letícia Esquitino, que está fazendo 15 anos lá na nossa Igreja Metodista Central Nova Friburgo. Aniversário do nosso irmão Reginaldo, aqui no Mosteiro Terra Santa, e do Daniel, esse jovem que está com a gente aqui também. Estão fazendo aniversário hoje. Que benção, né? Então, ontem teve bolo, não teve pastel nem cajuzinho. Mas eu sei que Deus tem abençoado nossa vida, em nome do Senhor Jesus. Apesar do aniversário do Reginaldo e do Daniel ser hoje, eles comemoraram ontem à noite. Que benção, né? Também hoje, até o pôr do sol, é o dia 15 de Shevat. No calendário judaico, é o Ano Novo das Árvores, que chamam de Tu B'Shevat. Tu B'Shevat. O Ano Novo das Árvores, onde eles plantam árvores, comem frutos novos e celebram a vida de Deus através da natureza. Que legal, né? Um dia muito especial. Ontem também esqueci de mencionar, foi o dia da conversão de São Paulo. Uma bênção do Senhor. Vamos então agradecer a Deus pela noite que o Senhor nos deu. Pai, muito obrigado a Deus pela noite que o Senhor nos deu e por essa semana linda. Agora é sexta-feira, Deus amado, da terceira semana do Tempo Comum. E nós declaramos, graças te damos e te bendizemos, porque pela tua santa cruz remiste o mundo. Muito obrigado, Deus, por esse tempo sagrado da tua presença, pela tua paz, pela tua graça. Em nome de Jesus. Amém. E graças a Deus. Você que está assistindo esse vídeo, que hora que você está assistindo, de onde você está assistindo, é um prazer estar com você. Compartilhe esse vídeo, se inscreva no nosso canal, ativa o sininho, deixa o seu like. É muito importante a gente poder compartilhar o Evangelho do dia, é um compartilhar da fé, não é verdade? Vamos ler o Evangelho de hoje, que é Marcos 4, do 26 ao 34. Marcos 4, 26 ao 34. São duas parábolas e uma explicação por que Jesus falava ou falou por parábolas. Primeira parábola, a parábola da semente. Disse ainda: o reino de Deus é assim como um homem que lançasse a semente à terra, depois dormisse e se levantasse, e de noite e de dia a semente germinasse e crescesse, não sabendo ele como cresceu. A terra por si mesma frutifica, primeiro a erva, depois a espiga e por fim o grão cheio na espiga. E quando o fruto já está maduro, logo se lhe mete a foice, porque é chegada a ceifa. Disse mais: o que semelharemos o reino de Deus? Ou com que parábola o apresentaremos? É como um grão de mostarda, que quando semeado é o menor de todas as sementes sobre a terra. Mas uma vez semeada, cresce e se torna maior do que todas as hortaliças, e deita grandes ramos, a ponto das aves do céu poderem aninhar-se à sua sombra. E com muitas parábolas semelhantes, lhes expunha a palavra, conforme
o permitia a capacidade dos ouvintes. E sem parábola não lhes falava. Tudo, porém, explicava em particular aos seus próprios discípulos. Palavra do Senhor, graças a Deus. Senhor, muito obrigado por essa palavra que o Senhor nos deu essa manhã, de Marcos, capítulo 4, 26 a 34. Nós te agradecemos, te louvamos, te bendizemos pelo teu cuidado e pela tua misericórdia. Em nome do Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém. E graças a Deus. Glória a Deus. Irmãos e irmãs, são parábolas que falam do reino de Deus. Jesus inicia assim: o reino de Deus é assim. No 30. A que semelharemos o reino de Deus? Ou com que parábola o apresentaremos? Então Jesus está apresentando o reino de Deus, falando do reino que ele veio estabelecer, um reino que já está presente e ainda não. A gente diz o já, ainda não, né? Jesus veio apresentar o reino de Deus, o reino de Deus que começou a ser implantado, começou a ser construído com a vinda de Jesus e terminará completamente no retorno de Jesus. Não é? É um reino em construção. E é interessante, irmãos e irmãs, que essa parábola deixa 3 lições para a minha vida, que eu quero compartilhar com você na meditação que eu fiz. Primeira lição: o reino de Deus cresce independente de mim. O reino de Deus cresce independente de mim. É muito interessante que, pela misericórdia de Deus, Deus nos usa. Pela misericórdia de Deus, Deus conta conosco. Ontem até eu falava sobre a conversão de Paulo, num culto que nós fizemos aqui no aniversário do Reginaldo, que Deus usou Ananias, para Ananias orar por Paulo, fazer Paulo voltar a ver, Paulo ser cheio do Espírito Santo. Ananias foi, colocou a mão e isso aconteceu, não é? Agora, você percebe no texto que Deus não precisaria de Ananias, mas pela graça de Deus, pela graça do Senhor, ele contou com Ananias na conversão de Saulo, não é? Lembrei de um cristão do século XVI, que foi bispo em Genebra, Francisco Sales, que ele dizia o seguinte: no ser humano é extremamente inútil para Deus. Deus só o fez porque o ama. Ou seja, o motivo de estarmos vivos, o motivo de existirmos é porque Deus nos ama. Não é por causa da nossa utilidade, não é? O reino de Deus, ele cresce independente de nós. Graças a Deus, porque eu há 28 anos trabalho no reino de Deus como pastor, né? Desde meus 15 anos eu sirvo ao reino de Deus, amo o reino de Deus, glorifico a Deus pelo reino de Deus, estou envolvido no reino de Deus. Esse evangelho do dia é um projeto do reino de Deus, mas o reino de Deus cresce independente de mim. Versículo 26 e 29, né? Quando o Senhor fala a parábola da semente, ele diz que o reino de Deus é semelhante como se um homem lançasse a semente na terra. Depois dormisse e se levantasse, e de noite e de dia a semente germinasse e crescesse, não sabendo ele como. De noite e de dia a semente vai crescendo,
vai germinando e o homem não sabe como. A terra por si mesma frutifica, e aí o Senhor fala a sequência, olha, primeiro a erva, depois a espiga, por fim o grão cheio de espiga, tá vendo? E quando o fruto já está maduro, logo lhe mete a foice, porque é chegado a ceifa. Jesus está dizendo que esse crescimento se dá por si mesma. Não é? Imagina se a floresta dependesse dos seres humanos para existir. O que ia acontecer, mãe? Nós não teríamos nenhuma floresta. Não é? Nós não plantamos floresta. Aqui no Mosteiro Terra Santa era um pasto. Várias pessoas me ajudaram a plantar as árvores, né? Hoje em dia é um bosque, mas olha a dimensão da floresta amazônica. Quem plantou, né? Mesmo que a gente planta, quem dá o crescimento, quem opera, é Deus. Então Jesus usa esse crescimento sobrenatural para o ser humano, né? Sobrenatural da planta, para mostrar que o reino de Deus cresce independente de mim. Eu vou trabalhar no reino de Deus, eu vou evangelizar, eu vou usar estratégias, mas o reino de Deus cresce por causa de Deus. Saulo se converte por causa de Deus, não é? Saulo, ele não estava procurando Deus quando foi para Damasco. Ele estava procurando maltratar os cristãos. O Senhor aparece para ele no caminho, ele fica cego, 3 dias, não come, não bebe, e o Senhor o salva. Então o reino de Deus cresce independente de mim. É difícil a gente aprender isso, né? Ainda mais nós sendo pastores. Quantas vezes a gente trabalha e não vê resultado, não é? Mas eu tenho certeza que os resultados estão acontecendo. Ainda que a gente não esteja vendo, os resultados estão acontecendo, porque Deus está fazendo com que cada semente lançada venha germinar no tempo certo. Quem faz isso é Deus. E essa parábola do Marcos 4, 26 a 29, a parábola da semente, mostra isso. O reino de Deus cresce, independente de mim. Louvado seja o nome de Jesus. Segundo, e é a segunda parábola, o reino de Deus cresce, independente do seu tamanho inicial. Jesus usa a parábola do grão de mostarda, no 31 e 32. É como um grão de mostarda que, quando semeado, é a menor de todas as sementes da terra. Eu já informei que essa mostarda da Palestina acredita ser a mostarda preta da Palestina, que é um grão de 2 milímetros, miudinho, considerada entre as hortaliças, a menor de todas as sementes sobre a terra. Não é? Mais uma vez semeada, cresce e se torna maior do que todas as hortaliças e deita grandes ramos, a ponto das aves poderem aninhar-se à sua sombra. Vira uma folhagem muito grande. Né? Algumas alcançam até 2 metros, 1,5 metros, 2 metros, um pouquinho mais, podendo até os pássaros fazer ninhos no seu ramo. Jesus usa o grão de mostarda para falar do crescimento do reino de Deus. Ou seja, o reino de Deus cresce independente do tamanho. Não é? Então, o reino de Deus, sendo um pequeno grão, era Jesus e 12 discípulos. Não é? Esse Jesus maravilhoso e esses 12 discípulos alcançaram o mundo inteiro. No mundo inteiro existem servos e servas do Senhor.
Exatamente agora, no mundo inteiro, tem pessoas realizando culto a Jesus e tomando a Santa Ceia, a Eucaristia, ininterruptamente, desde o primeiro século. No mundo inteiro tem igrejas reunidas agora, cultuando a Jesus, lendo a parábola. As igrejas que seguem o lecionário comum no mundo inteiro, lendo esse texto que eu estou lendo. Não é? Então, o mundo inteiro, o reino de Deus cresce. Mas ele começou pequenininho. Era só Jesus e os seus apóstolos com os pés cheios de pó. Mas o reino de Deus cresce independente do tamanho. Por isso que nós não podemos desvalorizar os pequenos começos. Nós não podemos desvalorizar os princípios de Deus. Deus opera independente de nós. Deus opera independente do tamanho. Não é? É algo pequenininho o reino de Deus. Era lá na Palestina, que nem se chamava Palestina ainda. Jesus está lá na Galileia, Jesus está lá na Pérea, está lá na Judéia, ministrando a palavra de Deus, e o reino de Deus está crescendo. O reino de Deus está expandindo. O reino de Deus está, aleluia, crescendo para a glória do Senhor. Isso é muito lindo, amado irmão e irmã. Não é? O reino de Deus cresce, independente do tamanho. Então, eu quero que você veja na sua vida, no seu cotidiano, a presença do reino de Deus. O reino de Deus que está entre nós e que está crescendo dia a dia. Não importa o tamanho, não é? Nem importa, o reino de Deus, primeiro, cresce independente de mim. Segundo, o reino de Deus cresce independente do tamanho. Mas é pequenininho, mas vai crescer. É assim que Deus vai operar na nossa vida. E por último, todo discípulo tem uma assistência particular do reino de Deus. É interessante que na perícope, aqui é do 33 ao 34, porque Jesus falou por parábolas, é muito interessante que diz, olha, e com muitas parábolas semelhantes, lhes expunha a palavra, conforme o permitia a capacidade dos ouvintes. Tinha ouvintes que tinham capacidades limitadas, outras capacidades um pouco mais avançadas, e o Senhor ia expondo a palavra conforme permitia a capacidade dos ouvintes. E sem parábolas não lhes falava. Está vendo? Tudo, porém, explicava em particular aos seus próprios discípulos. Ou seja, os discípulos tinham uma aula em particular. Os discípulos tinham uma explicação em particular das parábolas do Senhor. Não é? É muito interessante isso, que Jesus falava de acordo com a capacidade dos seus ouvintes, mas explicava em particular, tudo explicava, porém explicava em particular aos seus próprios discípulos. Todo discípulo tem uma assistência particular do reino de Deus. Você aceitou Jesus, agora você não está sozinho. Como eu vou aprender sozinho? Como eu vou crescer sozinho? Como eu vou desenvolver minha fé sozinho? Como trilhar esse caminho da fé sozinho? Você não está sozinho. O Espírito de Jesus, que é o Espírito Santo, ele está explicando em particular aos seus próprios discípulos. Ou seja, aquele que é discípulo tem uma assistência particular do reino de Deus. Então guarda essas três palavras, amado. Primeira palavra,
o reino de Deus cresce, independente de mim. Tem gente que é vaidoso. Se não fosse eu, ora, Deus levantaria outra pessoa, não é? Imagina se Deus dependesse do reino de Deus, do homem, para o reino de Deus crescer. O que ia acontecer, hein? Teve uma cristã que ela era nova convertida, parece que ela veio do ateísmo, e ela começou a ler a Bíblia, ler a história, e aí ela quis também ler a história da igreja. Quando ela acabou de ler a história da igreja, primeiro século, segundo século, terceiro século, quarto século, século XVI, século XX, quando ela acabou de ler a história da igreja, ela ficou maravilhada, falou, puxa vida, que coisa linda. A igreja permaneceu, apesar de toda a situação e limitação do homem. Amado, se fosse depender do ser humano, o reino de Deus não teria chegado até nós, teria morrido. Quantas situações difíceis, quantos pecados, quantas intrigas políticas, quantas vaidades, presunções, teologias tortas, não é? Independente, amado. Quem governa é Jesus. Ontem eu vi uma pregação de um pastor dizendo assim, você foi chamado para governar, mas antes de governar você vai fazer isso. Amado, quem governa é Jesus. O reino é de Jesus. E o reino cresce independente de nós, graças a Deus. O reino cresce independente de nós. Deus que dá o crescimento. Na nossa igreja local, na nossa vida, na nossa família. Confie e descanse no reino de Deus. Segunda lição que nós aprendemos é que o reino de Deus cresce, apesar do seu início ser tão pequenininho. Talvez você olhe para a tua vida e fale, meu Deus, nada está acontecendo. É uma pequena sementinha do reino de Deus que vai crescer e que vai alcançar multidões, porque o reino de Deus cresce e cresce muito para a honra e glória do Senhor. E por último, aquele que é discípulo, ele tem uma assistência particular do reino de Deus. Jesus está cuidando de você particularmente, ensinando o seu evangelho, ensinando a caminhada da fé. Amém? Você tem a assistência particular de Deus. Você não está perdido. Você não é, alguém falava lá em Petrópolis, né? Um cachorro que caiu do caminhão no dia da mudança, tadinho, sem saber onde está. Um dia desse eu estava na estrada de Petrópolis para Teresópolis e eu vi um cachorro andando na estrada. Ele parecia ter sido abandonado pelos seus donos, estava perdido. Depois de muito tempo eu pensei nisso, né? Depois de ir embora, eu falei, você está perdido? Amado, você não está perdido. Você tem assistência particular de Deus. Jesus ensina, porém explicava em particular aos seus próprios discípulos. Amém? Então o reino de Deus é maravilhoso. É maravilhoso pertencer a esse reino. É maravilhoso viver as dinâmicas desse reino. É maravilhoso saber que o Senhor está presente na nossa vida e que nós somos mais do que vencedores em Cristo Jesus. Continue sendo fiel. Fiel no teu dízimo, fiel na tua oferta, nas suas contribuições missionárias. Continue sendo fiel na tua assistência ao culto, tomando a Eucaristia, vivendo a palavra de Deus diariamente, compartilhando o Evangelho do dia, lendo a palavra. Continue caminhando, porque o reino de Deus está presente na sua vida. Amém? É o reino que já está e ainda não está. Está se completando, está crescendo. Amém? Louvado seja o nome de Jesus. Essa é a palavra do Senhor. Graças a Deus. Senhor, muito obrigado, Pai, pelo reino de Deus presente entre nós. Nós te louvamos, nós te bendizemos. Hoje, nesse dia maravilhoso que a Letícia está fazendo aniversário de 15 anos, que, Pai amado, o teu filho Reginaldo completa mais um ano de vida.
que o teu filho Daniel, completando 18 anos de vida. Obrigado, ó Pai, por esse dia tão lindo que o Senhor está nos dando. Sexta-feira é encontro com a cruz e nós declaramos: graças te damos e te bendizemos, porque pela tua santa cruz remiste o mundo. Nós somos mais do que vencedores. Nós glorificamos e exaltamos o teu nome. Muito obrigado, Deus, pelo dom da vida, pela alegria da tua salvação. Nós te bendizemos, te glorificamos, em nome do Senhor e Salvador Jesus Cristo. Orando a oração que o Senhor nos ensinou, colocando nossa família diante de Ti, Marisa, Lídia, Estevão, minha vida, nossos familiares, colocando, Pai, os enfermos diante de Ti. Lembro especificamente do Luiz, de tantas outras pessoas que sofrem, colocando diante de Ti, Pai, em nome de Jesus, nossa irmã Ivete, Luzia, Maria, colocando diante de Ti, ó Deus amado, nossa vida financeira e profissional, a vida financeira da igreja, Pai, da nossa vida pessoal, de cada irmão e irmã, colocando a Tua igreja, a igreja de Cristo na face da terra e colocando esse mundo que sofre, orando a oração que o Senhor nos ensinou. Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o Teu nome. Venha o Teu reino, seja feita a Tua vontade, assim na terra como no céu. Pão nosso de cada dia nos dá hoje. Perdoe as nossas dívidas, assim como nós perdoamos os nossos devedores. Não nos deixe cair em tentação, mas livra-nos do mal. Que Teu reino, poder e a glória para sempre. Amém. Glória a Deus. Vamos dar a bênção apostólica? Que a graça do Senhor Jesus, o amor de Deus Pai e a comunhão do Espírito Santo seja com cada irmão e irmã, agora e para sempre. Amém. E graças a Deus. Aleluia. O Senhor te abençoe, te dê um dia feliz e agradável. Feliz aniversário, meu amado Reginaldo e meu amado Daniel e a amada Letícia. Olha eles atrás ali, ó. Dá tchau aí os aniversariantes. Aê! A paz, querido. Deus te abençoe.